mesmo. Você que abriu. A gente vai ler 1 João 1, do 5 ao 10. Mas antes da gente ler, eu só queria falar um pouquinho do autor. Não sei se você já ouviu falar sobre esse João. João era aquele apóstolo amado do Senhor, aquele amigão de Jesus. E ele fazia parte dos 12, né? A gente escuta muito os 12 apóstolos, os 12 que caminhavam, os 12 que estavam com ele. Então esse é o João. E ele sofreu muito, esse cara. Sabe por quê? Porque essa carta aqui, ela foi escrita e ele já tinha uns 80 anos de idade. Ele já estava velhinho e ele foi um dos últimos a serem mortos. Vocês sabem que aqueles que pregavam o evangelho eram perseguidos, né? Então João era um desses caras que foi muito perseguido, mas ele não foi alcançado por aqueles maus homens. Então, imagine só, esse João era um judeu de berço, um cara bem educado, de família boa, né? A gente, lá em Mateus, não, em Lucas 8, do 2 ao 3, diz que a família de João auxiliava no mistério de Jesus. Então era uma família envolvida, uma família influente, e João era um desses caras aí. E ele também, João era aquele que dizia que Jesus era Deus. Isso era uma coisa muito nova naquela época. Hoje a gente acredita, né? No Pai, no Filho e no Espírito, nos três. Mas antes não se tinha essa ideia, né? Antigamente, nesse contexto aqui. Se conhecia um Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. Mas Jesus, então João vem nos ajudar também a entender quem é esse Jesus nessa carta, também no evangelho dele, que é maior, né? Então a gente vai ler agora, vamos seguir. 1 João 1, do 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Pesado esse texto, né? Um texto que te dá, passa a mão assim, mas logo te dá um tabefe para ver se tu está atento. Então, o que a gente vai ver aqui nesse texto? Primeiro, a gente pode pensar, sempre, o primeiro momento a gente pensa pensando no contexto, né? O pastor também trouxe um contexto aqui, falando do hipócrita. Isso me fez lembrar de uma coisa também, pastor, que o hipócrita era o ator da época também, por isso era o falso, né? Ele fazia um papel de alguma coisa. Por isso, quando Jesus olha e fala assim, tu és hipócrita, ele está dizendo que tu está fazendo de conta que é cristão e não é. É uma das piores coisas, eu acho, que alguém pode ser chamado. Falsidade é o extremo, ainda te dá até o nome, hipócrita. Era aqueles caras que ficavam nos grandes teatros, né? Que se achavam os tais lá na Grécia, aquela coisa toda das antiguidades. E Jesus usava isso, falsidade, né? Perigoso esse negócio. A gente pode olhar, olhando para o texto, se você olhar bem para o texto e ler ele, a gente pode perceber algumas coisas. O que será que estava acontecendo naquela igreja para ter que receber uma carta desse modo? Aqui ele está dizendo o quê? Verdade, mentira. Olhem as palavras que a gente vê mais nesse texto. E assim que a gente vai começando e entendendo o que Deus estava querendo trazer para aquele povo. Primeiro que essa carta aqui, ela foi escrita para mais ou menos umas 5 igrejas. Não foi para uma igreja somente. Naquela época, as cartas iam e vinham e passavam por vários locais. Mas essa carta ela foi para 5 igrejas diferentes. Né? Foi para Ponto, Galácia, Frígia, Capadócia e Bitínia.
Isso a gente vê com mais estudos e tudo, mas eu só trouxe para vocês terem uma ideia que nem sempre era para uma igreja só. Ou seja, o problema não era apenas em uma igreja. Isso acontecia em mais algumas. Então vamos falar dessa igreja aqui. O que a gente pode perceber dela é que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque vem com uma admoestação, vem chamando a atenção, dizendo, ó, tem mentira aí. Né? O texto ele roda ao redor disso. Para vocês só pensarem mais ou menos, a gente vai pensar que é uma igreja pequena, né? Essas igrejas aqui são igrejas pequenas, não muito conhecidas. E não sei se você conhece muito bem a história, mas se você não conhece também, tudo bem. Na Grécia Antiga, tinha muitos filósofos, né? A gente vê nas histórias, a gente vê naqueles contos gregos, aqueles deuses gregos. Os super-heróis, com certeza, hoje são reflexos daquela época que tinham aqueles homens, né, todo musculoso. Os esportes vieram de lá. Então, tudo era sobre o corpo. Tudo era sobre quem eles eram por fora e não por dentro. Isso era o ponto principal do evangelho que era mais cutucado. Não adianta você ser por fora, você tem que ser por dentro. Então rodavam muitas filosofias na época. Hoje também a gente tem filosofia. Filosofia do corpo perfeito. Só vou ser aceito na sociedade se eu for magra. Quem é que não sofre, mulheres, com isso? O cabelo tem que ser de tal jeito. O óculos não sei o que tem que botar lente. O cabelo não sei o quê. O marido, se não tiver um bom carro, uma boa casa, isso parece que não é suficiente para tua esposa. E assim vai. Filosofias que, no final das contas, não fazem sentido. Nós temos que ser por dentro e não por fora. E tinha muitos falsos mestres nessa igreja. E a gente vai começar a falar sobre alguns problemas que a gente vê nesse texto. Não sei se vocês já ouviram falar de uma seita da época, né? Gnosticismo era o nome dessa seita. A gente tem reflexos dela hoje, temos outras seitas aí, mas o gnosticismo daquela época que eu vou conversar com vocês, porque é disso que ele está falando aqui no texto como contexto. O gnosticismo, ele dizia algumas coisas, né? Ele tinha uma junção do judaísmo com ideias gregas, com ideias de cristão, juntava tudo numa panelinha e pregava isso. Só que não pregava fora da igreja, pregava dentro da igreja, como se um de nós fôssemos, ou mais de um de nós fôssemos. E quais eram os problemas, né? Eles diziam que eles eram os iluminados. A gente tem reflexos disso ainda, né? A gente tem os iluminados, a gente tem essas coisas. Os iluminados, por quê? Eles acreditavam que a salvação não vinha de Jesus. A salvação não vinha de um Deus. A salvação vinha do conhecimento, da sabedoria. Então, só eu, se eu fosse conhecedora e fosse sábia, estaria salvo. Você, mera pessoa, mero mortal, você não vai ser salvo. Só os bons. Isso estava dentro da igreja, gente. Completamente fora do que o Evangelho de Cristo anunciava, né? E eles acreditavam também que Deus criou o mundo, mas Ele não criou para se relacionar. Só criou e deixou o Léo, deixou assim, largado. Eles acreditavam também que Jesus não podia ser Deus, porque Ele era um humano. E desde quando que o humano vai ser Deus? Mas nós temos respaldo bíblico. Porém, eles só jogavam e influenciavam as pessoas. Lá no meio da igreja. Aqui no meio da igreja, alguém vem falar alguma coisa, fala alguma coisinha assim. Você sai da porta, alguém te pega e conversa alguma coisa sobre. Eram laranjas podres, né? Que a gente fala, no meio de laranjas podres. E isso começou a criar muita divisão na igreja. Muita divisão na igreja. Muita hipocrisia, né? Porque eles se diziam cristãos. Isso que era o pior. Eles diziam, nós somos de Jesus. Mas eles não faziam. Eles não praticavam o que Jesus fazia. Porque eles não criam que Jesus era Deus. Essas pessoas estão dentro da igreja. E mais do que isso ainda, isso era um dos problemas, né? Então imagina a igreja como é que era. E também tinha perseguição de Domiciano naquela época, né? Um dos imperadores romanos que tinha. Roma dominava tudo. Eles literalmente matavam as pessoas, eles literalmente pegavam eles e os cristãos, eles faziam atrocidades com esses cristãos. Atrocidades mesmo. Se você pesquisar em casa, você que tem curiosidade, pesquise na época a perseguição para você entender o grau que é. Não é coisa besta, é algo forte.
E a gente vendo esses problemas nessa igreja, a gente vê que tinha muitos falsos mestres lá dentro. E esse é um problema. Então, o que ele está dizendo aqui, nesse texto, é algo muito importante. Agora nós podemos ler ele mais uma vez e você vai entender algumas coisas. Às vezes a gente está esperando uma pregação, né, pastor? Que a gente às vezes fala alto ou que a gente dá uma palavra para um irmão, alguma coisa assim. Mas eu venho te trazer um outro tipo de pregação, talvez essa noite. É uma pregação mais expositiva, dizendo assim, ó, você mesmo pode ler essa Bíblia. Você tem ela em casa, você pode. Você é capaz de ler, você é capaz de entender pela graça de Jesus e praticar o que está escrito aqui. Nós somos detentores dessa palavra. Ela é nossa. Amém. Deus nos deu. É nosso presente. Amém. E a gente pode. Amém? Amém. Então agora, claro, a gente tem um contexto, mas a gente pode, né, pastor? A gente pode estudar, a gente pode aprender e a nossa vida vai ficar mais leve. Amém. O jugo vai cair. Essa palavra aqui, ela é viva. Amém. Amém? A gente precisa crer nisso. Então agora a gente vai ler e você vai pensando naqueles caras lá dentro. Você vai pensando na mensagem que eles estão passando. Você vai pensando em tudo isso. Ora, a mensagem que da parte dele, né? Da parte de quem? Jesus. Temos ouvido e vos anunciamos essa. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. O que ele estava dizendo aí? A mensagem da parte dele que temos ouvido. Essa carta aqui, acredita que foi mais ou menos uns 30 anos depois de Cristo. Por aí, mais ou menos, né? Os estudiosos dizem, há datas aí, mas a gente vai datar aqui. Você imagina que 30 anos atrás, eu ainda não estava viva, que eu tenho 28, mas você, a maioria, estava vivo, né? Então você provavelmente tinha ouvido falar de um Cristo. 30 anos atrás, gente, vocês lembram 30 anos atrás o que acontecia? Esse Cristo estava andando lá, 30 anos, era nova, era uma notícia não muito antiga. Era uma notícia que as pessoas ouviam Jesus, sim, aquele que nasceu em Nazaré, esse de Nazaré. Então pensa, é uma coisa próxima, essa carta é próxima deles na época, certo? Deus é luz e nele não há treva nenhuma, ou seja, Deus não erra. Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é completo, Deus é pleno, Deus ele é juntinho assim. Se diz que ele tem luz, ali tem luz. Esse é o nosso Deus. Amém. E esse Deus nunca mudou. O contexto muda, o nosso Deus não muda. Amém. Nele não há trevas, nele não há erro. Não tem escuridão, não tem caminho que não dá para seguir com Jesus, com Deus. É isso que ele está falando para nós hoje, né? Esse é o nosso Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Na época a gente já pode dizer, a gente diz que tem comunhão com Jesus, mas não praticamos, mas dizemos que Ele não é Deus. Isso já não é ser cristão, né? Amém? Amém, é verdade. Jesus é Deus, amém? Ele é poderoso. O sangue dele tem poder para transformar as nossas vidas. E por causa disso a gente está aqui e pode ouvir sobre ele. A gente não pratica a verdade. Vamos lá, Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se a gente procura acertar, se a gente procura santificação, se a gente procura praticar, se a gente procura caminhar, se a gente procura, você está tentando? Nós estamos tentando? Pensa aí. Está se esforçando pelo menos? Ou a gente está só... amanhã eu faço, hoje eu estou cansado, hoje eu... Está se esforçando? Está tentando ser uma pessoa diferente? Está deixando o Espírito entrar em você? Deixar reagir? Não é entrar aqui e sair aqui. Será que não tem um processo aqui? Que você deixa alguma coisa acontecer? E se a gente anda então, uma coisa interessante nessa parte. Antes dizia que se a gente não tem comunhão com Ele, isso rompe, a mentira rompe comunhão, certo? Comunhão no texto significa o quê? Relacionamento. Comunhão é relacionar, comunhão
com os irmãos. É bom estar comendo com os irmãos. É bom estar relacionando, a gente está junto. É isso. Então, se eu não me relaciono com Deus ou me relaciono mal, isso afeta todos. Tanto que eu não tenho comunhão com as pessoas. Eu não tenho um bom casamento. Eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos. Eu não tenho um bom relacionamento de amizade. Eu não consigo ser verdadeiro. Tudo isso. Porém, se você anda com Ele, se você anda nesse caminho, aqui diz o texto, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A minha vida e a tua vida com Deus, ela influencia todos ao nosso redor. Se você está com Deus, está firme, se você está com Deus, está caminhando com Ele, está se esforçando, você influencia pessoas. E eu vou te falar que talvez não seja teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Às vezes os de perto, às vezes o coração meio que fica, mudou hoje, amanhã eu já não sei, né? Não sei, a gente fica meio desconfiado. É nosso isso, né? É do humano ser assim. Mas os de fora às vezes dizem, né? Mas esse ali, é aquela história, né? Bebe, hoje não bebe mais. Falava palavrão, hoje não fala mais. Ele só estava nas fofocas, hoje já não fofoca, mas dá até raiva. Eu queria fofocar e ele não deixa. A gente muda. A gente muda. E não é por nós. É pela graça. A graça do Senhor nos purifica de todo pecado. Não é que vai purificar o teu pecado, então não pode pecar de novo. Não é tipo assim, agora eu pequei, já encheu a caixa. Agora eu tô vazio e eu não posso pecar, né? Daí enche a caixa de novo. Não é assim. Ele está dizendo que aquilo que você fez no teu passado não vai mais te afetar da mesma forma. Ele está dizendo que aquele pecado que você cometeu não significa que você tem essa identidade. Você não é o seu pecado. Pecado é uma condição. Pecado é o que a gente faz, mas não é o que a gente é. Nós não somos o nosso pecado. Mas se a gente pratica demais, ele acaba virando a nossa identidade. O bêbado, o drogado, o mentiroso. Você não é, você está sendo mentiroso. Sabe o que você é? Filho. Amém, glória a Deus. Amém. Você é filho, você é filha de um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e Criador seu também. Amém, glória a Deus. Então, se você está sendo mentiroso, deixe de ser mentiroso, porque você não deixa de ser filho. Todos nós nascemos, certo? Quem aqui não é filho de uma mãe ou de um pai? Todos nós somos filhos. Amém. Somos filhos. Isso é um bom exemplo para você mais ou menos imaginar. Essa é a relação. Somos filhos. Se você honra teu pai e tua mãe, você está fazendo uma ação com o pai. Mas se você vira as costas, a gente continua sendo filho. Mas o filho desgarrado, né? A ovelha perdida lá naquela montanha. A nossa comunhão com Deus, ela afeta todos os nossos relacionamentos. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, você está jogando sementes sem perceber. Por isso a prática do Evangelho é tão importante. Amém. Por isso a gente só não fala que é crente, a gente faz. Amém. A gente é educado. A gente é pensativo, a gente pensa assim nos pobres, naqueles que não têm. A gente chora quando vê assim uma enchente, as pessoas perdem coisas. O teu coração precisa se mover e ficar triste sim quando tem alguma coisa que acontece. Não meter o dedo e falar, mas esse ali não sei o que, não sei o que. Tem que ficar triste. Ou pela ignorância da pessoa também a gente fica triste. Mas tem que gerar alguma coisa na gente, sabia? Tanta morte acontecendo, tanta coisa acontecendo, não gera nada na gente, será? Tem algum problema? Vidas importam, almas importam. E é isso que a gente tem que pensar. Amém, glória a Deus. O Evangelho é isso, é falar de vidas. Isso aqui é tudo vida, gente. Vida, 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 almas, amor, amor, alma, justiça, transformação. Amém, glória a Deus. Isso aqui é a palavra de Deus e você tem acesso a ela, amém? Amém, glória A gente pode ser transformado por ela, amém? Amém. Glória a Deus. Continuamos ali no 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Os gnósticos eram muito interesseiros. Conseguiam dinheiro dos outros. E falcatruas. Pensa uma
malandro. Gnóstico é um malandro. Diz que você não vai para o céu, que ele vai, mas a gente tem que pagar alguma coisa para ele. É aquele que consegue articular como ele quer. E ele dizendo que não tem pecado, porque eles são santos. Eu não conheci ninguém santo em pessoa, até hoje, eu não conheci, não sei se você conhece. Aí tu me mostra, que eu quero até um autógrafo assim. Nós não somos santos. Tem outras traduções da Bíblia que dizem assim, se você está dizendo que você não peca, você está contradizendo Deus. Porque Deus fala o quê? Que nós pecamos e carecemos do quê? Da graça. Quem é tu para dizer que tu não peca? Se Deus falou que tu peca. Nós sabemos quando a gente peca. O Espírito Santo, mesmo que você ainda não tenha um entendimento que você aceitou, não aceitou Jesus, independentemente disso, o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente, ele está no meio de nós, ele está aqui. Amém. Vai dizer quando tu fala uma palavra que não devia, quando tu faz alguma ação que não devia, não vem uma coisinha aí, ó. A gente chama de consciência, né? Depois que eu virei cristão, eu entendi que isso era o Espírito Santo purinho. Amém. Me dizendo, ih, minha filha, ó, de novo. E ainda bem que eu tenho Jesus. Ainda bem que nós temos Jesus. Ih, deu ruim de novo, já fiz de novo. Ai, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Mas vai diminuindo. As coisas vão diminuindo. Vamos ter calma. Uma coisa importante. Tudo é processo. Pra gente virar um mentiroso, a gente mentiu muito, né? Mentiu muito. Pra gente virar um mal empregado, a gente foi mal empregado algumas vezes, não foi uma só. Da mesma maneira, gente, não espera você virar santo da noite pro dia. Isso não vai acontecer, não é assim. Hoje eu aceitei Jesus, amanhã já não peco, já não. Não é assim. A gente tem que ser realista. Vamos ser realistas. O Evangelho é realista. O Evangelho diz assim, é processo, caminha comigo, anda comigo, esse caminho é estreito, vai pelo caminho estreito, anda, faça, é tudo costume. Eu me acostumo a virar mal, mas eu também me acostumo a virar uma boa pessoa. É uma escolha diária, é uma transformação que vai acontecendo. Agora, a decisão é nossa. Você precisa decidir mudar. Eu não aguento mais essa minha vida. Eu estou exausto, eu estou cansado, eu não aguento mais, a coisa está assim, chega. A partir de agora, não é amanhã, gente, não vai para amanhã. A partir de agora eu quero ser diferente. Glória a Deus. De agora. Não que amanhã tu não vai errar, mas tu está no processo. Então respeita o teu processo, mas não arreda o pé. Fica aí, fica firme. Por isso que ele fala, perseverai, perseverai, perseverai. Porque não é aceitar Jesus que você está salvo. Não é assim que funciona. Não é aceitar Jesus que você já é de Jesus. É os gnósticos, é pensamento demoníaco, de verdade. É Satanás, é o inimigo. Dizendo agora não precisa mais. Já fez a ceia, já cantou os louvores. Agora eu já estou salvo, eu já estou bom, o suficiente. É ridículo eu falando, mas pensa se a gente não faz isso. A gente faz às vezes. Acha que tá bom já. Não tá bom ainda. Não vai estar bom, nunca praticamente. Mas nós vamos comemorar cada processo vencido. Amém. Glória a Deus. Nós somos um corpo, igreja é um corpo, nós também somos um corpo. Eu preciso acostumar a minha mão a comer com o garfo. Eu preciso acostumar a minha outra mão a pegar alguma coisa. Tudo é processo, a gente aprende como uma criança pequena. Por isso que fala, já dei papinha para vocês aqui na palavra. Já tem uma papinha, tem uma palavra mais dócil, tem uma palavrinha de um começo. Agora a gente está gente grande. E a gente precisa comer coisa forte, coisa boa, para aguentar, um feijão assim, ó, daqueles, uma feijoada boa. Pra gente aguentar, se a gente não aguenta. Se você for alimentado com papinha, tu vai ter fome, tu vai sair aqui da igreja, tua fome vai parar ali não sei aonde, e tu vai começar a consumir coisa que não é boa. Porque tu simplesmente tá com fome, tu não foi bem alimentado. Por isso nós como pastores, como missionários, a gente traz coisa pesada sim às vezes. Porque vida requer mudança, vida requer prática. Glória a Deus. E se fosse pro mal ainda, mas é pro bem.
Disciplina faz bem. Provérbios vai ensinar isso pra gente. Disciplina é importante. Chamar atenção é importante. Imagine se seu pai e sua mãe não te chamassem atenção quando você era novo. Você não estaria aqui. Ou se você não teve pai, não teve mãe, em algum momento na tua vida alguém chegou pra ti e te mandou a real. Falou assim, 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 assim. Vamos ou não vamos? Tu teve que tomar alguma decisão. E se não fosse aquela pessoa, talvez tu nem viva mais tarde. Nós precisamos de pessoas que nos chacoalhem. Glória a Deus. Pessoas que sejam sinceras, que andem em verdade. Se tu vai ver na palavra, os evangelhos, Jesus ele não era fraco, né? Pensa, ele chamava de hipócrita as pessoas. Chamava os religiosos de hipócrita. Realiza comigo, vamos lá. A gente está naqueles, não sei quantos mil anos atrás, né? Que a gente pode dizer. Mas a gente está num grupo com aquelas rouponas que eles usavam, né? Ainda tem gente que usa nessas. Eu nem sei o nome dessas coisas chiques que eu não sei. Uma questão de pano lá que eles usam. Só homens, né? Claro, mulheres. Quem somos nós para podermos estar falando aqui hoje, né? Lá naquela situação, chega Jesus, carne e osso. Ele não precisava dizer que ele era o Cristo, né? Não precisava dizer que ele era Jesus. Eles deveriam perceber. Se você está tempo na fé, se você estuda a palavra, está caminhando, você precisa perceber quando Jesus está na sua frente. Você precisa perceber quando é pecado, quando é santo. E os religiosos não percebiam. Sabe por quê? Estavam mais preocupados com o saber, com o conhecimento, com a sabedoria, com a eloquência do falar, com a etiqueta do agir, mas não praticavam nada que estava aqui. A fé sem obras é morta. E uma vida só de obras e não tem fé é morta. Não vale nada. O convite de Jesus Cristo é nos trazer a teoria e a prática. Teoria e a prática. Que a gente chama de lei e obras. Lei e obras. Precisa ter. Senão a gente vira mentiroso. Ou a gente vira o doido que faz tudo e daí não sabe nada. Também não dá. A gente erra por não conhecermos as Escrituras. Tem coisa que a gente faz que nem Jesus aprova. E a gente acha que está fazendo em nome dele. E não é. Então, essas duas coisas são importantes. E vamos aí finalizando, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí, se não estava ruim para eles escutando isso, fica pior, né? Porque eles já estão levando uma chacoalhada. Tem mentiroso aí no meio. Vocês têm que, andar na verdade. Verdade é Deus, verdade é Cristo. Beleza, passou essa parte, vem confessar os pecados. Mas não, pera, o que eu vou confessar? Então nada para confessar? Não, por quê? Como assim? Ele está chamando, avalia a si mesmo. Pensa o que está rolando no teu coração. Pensa como é que estão os teus desejos, ou como é que... Desejar não é pecar, gente. O que a gente faz com o desejo é pecar. Desejar todo mundo deseja. Porque nós somos dessa raiz, né? Não se culpe por desejar. Se culpe o que tu vai fazer com esse desejo. Nós temos uma escolha. Eu desejo usar drogas. Quero usar drogas. Quero muito usar drogas. O que eu vou fazer? Se eu fumar, pequei. Se eu não fumar, eu não pequei. Mesmo que você pensou, mesmo que deu vontade, é o que você faz com aquilo. Dizer que a gente não pode sentir, isso é impossível, né, gente? Não tem como. É que nem tu sentir frio, começa a vir aquelas bolinhas no corpo, não vem? De frio? Vocês não sentem? Frio? Sente, né? Sobe aquele negocinho assim. Tu tem como evitar isso? Não. O que nós vamos fazer? Rápido, um casaco, né? É a ação que você faz com esse desejo. De novo, vamos ser realistas. Vamos botar a gente aqui. Essa palavra é minha, essa palavra é sua. Amém, glória a Deus. É o que você faz com aquele sentimento que você quer. Vamos lutar contra esse sentimento. Né? Senão pessoas tristes a gente manda, fica feliz. Eu digo, odio. Quando eles me dizem, eu tô triste, fica feliz. Eu digo, tá, beleza, vou ficar. Não tem como tu mudar, né? Assim, tuque.
pessoas são muito... Calma, vamos respirar, vamos tentar resolver, vamos ver o que está escrito aqui, vamos achar alguém que pode nos ajudar. Processo. As coisas são passinho, mas não pode parar de andar. E como diz, né, passo para trás só para dar impulso. Porque se é para trás, não é para ir para trás não, é para dar impulso, para tu correr mais longe. Amém? Aqui uma coisa interessante, essa questão de confessar, é a questão de admitir que nós pecamos. Tem vezes que nós realmente estamos num momento da vida bom, assim, um momento que... a gente tem altos e baixos, né? Nós temos. Tem vezes que a gente está melhor, tem vezes que a gente está pior, tem vezes que a gente está de bem, assim. Hoje eu estou de boa comigo, assim. Eu estou bem, minha família está bem, estou me relacionando e tudo mais. Então, esse se confessar, ele é mais para quando a coisa tá difícil, você precisa ser transformado, você precisa mudar de atitude. Porque tem vezes realmente que a gente está bem. Mas quando a gente não está bem, a gente precisa admitir que não está bem. Eu sou orgulhoso. Não é dizer, olha, não sei o que. Eu sou orgulhoso, isso é pecado. Porque eu sou estúpida com as pessoas, eu sou grosseira com as pessoas, eu não tenho educação, eu toda hora estou certa, toda hora eu já sei. Isso não é certo, gente. A gente nunca sabe tudo. É verdade. E o orgulho é a raiz de muitos males. Muitos males. Talvez seja uma das piores. Com orgulho a gente mente, com orgulho a gente fofoca, com orgulho a gente destrói famílias, com orgulho a gente é outra pessoa, a gente é falso, a gente é hipócrita com orgulho, né? E uma coisa que eu acho interessante nesse 9 é que ele fala assim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós já passamos por injustiças, certo? Certo. Todos nós já passamos por injustiças. Tem gente muito ruim nesse mundo, né? Uma vez a gente era uns deles, agora em nome de Jesus não mais. E a gente vai conseguir alcançar, Jesus vai trazer para ele, enfim. Mas tem gente muito ruim e comete injustiça com a gente. A justiça que a gente acha que Deus vai fazer é aquela uma que vai bater na cabeça e falar, agora deu. Ou aquela que vai botar o cara preso, ou aquela que vai levar para o céu, sei lá. A gente acha umas ideias por que Deus vai fazer com a justiça dele, né? Que a gente se pensa, a gente quer ajudar Deus. Então a gente mais ou menos calcula, esse aqui vai acontecer tal coisa com ele, esse aqui não sei o quê. Mas aqui a injustiça que Deus está falando tem a ver com o que ele acha, né? Não tem a ver com o que a gente acha. Isso ali foi uma coisa injusta, ele me ultrapassou ali, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma injustiça aos nossos olhos. Mas às vezes para ele, a forma que ele vai fazer justiça com aquilo nós não sabemos. Nós não sabemos o que está na casa das pessoas. Nós não sabemos se elas conseguem dormir à noite ou não. Às vezes a gente não está vendo a injustiça, a gente está vendo a justiça de Deus. Tu não está vendo o que aconteceu com a pessoa que te fez mal, tu não está vendo. Mas fora tá sempre bonitão e sempre com aquela camisa chique, não sei o quê, e tá com carrão, e eu também devia estar, e não sei o quê. Será que essa pessoa dorme de noite? Será que ela sabe quem ela é? Será que ela consegue chamar um pai de pai? Ou será que ela não teve? Será que ela sofreu algum tipo de abuso? Vai calculando na tua cabeça. Pode acontecer muita coisa. E a gente não vai ver a justiça de Deus. E isso eu aprendi depois que eu li a Bíblia inteira. Só depois que eu li a Bíblia inteira. Porque acontece muita injustiça, parece, aqui nesse livro. Muita coisa que parece que não é na minha cabeça. Esse Deus justo, cadê esse Deus justo? Eu me perguntava. Onde ele está que ele não está vendo? Onde ele está que ele não está fazendo? E mata gente, e não sei o que. Onde está esse Deus? E na completude desse livro, capa a capa, olhando a história toda, tu vai ver a justiça do Senhor sendo aplicada. Para os bons e para os ruins. A justiça dele vem para mim também, que sou boa. Vem para você. Vem para o mal também. Então não vamos mais calcular a justiça, porque isso a gente se frustra muito. É uma das coisas que a gente chama de mistério de Deus, né? Ele age como ele quer, ele faz como ele quer. E quanto mais a gente tenta ajudar, mais triste a gente fica
fica, mais prostrado a gente fica e mais querendo ser Deus a gente fica. Então, é dele, a justiça é dele. E se a gente fosse pensar bem, calcula bem na tua cabeça, pega teu filho que tu tens, ou se tu não tem filho só pensa, e entrega ele pro pior abusador que tu já viu na face da terra. Entrega ele, mata teu filho por ele. Isso é justo? Não. É justo? Não. O que Jesus fez? O que Deus fez por mim e por ti? Ele se deu. Deus matou. Isso é morte. Morte de Jesus Cristo. Para me salvar, para te salvar. Isso é justo? Como é que nós vamos entender a justiça de Deus? A gente não vai entender. Mas a gente precisa crer que Ele é justo. Porque a justiça dele está atrelada ao amor. Ele amou a gente de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce, o quê? Tivesse vida. Vida em abundância. Quem já aceitou Jesus, já teve um encontro com Ele, sabe como é que era a vida antes de Jesus. Tem gente que é de berço, né? Tem gente que já nasceu cristão e tudo mais, mas aqueles que vieram sabem o que Jesus fez e parece que dá para enxergar na cicatriz do próprio corpo como Jesus já curou tudo aquilo. E esse Senhor é real. E se dependesse da nossa justiça, a gente nem aqui estaria. Então às vezes a gente reclama de uma justiça que Deus não está fazendo, mas por mim Ele faz, parece, injustiças todo dia, porque Ele me salva, Ele cuida, Ele me protege, Ele me transforma. Esse é o Senhor que a gente serve, um Senhor digno e fiel. Está escrito que Ele é fiel e Ele vai cumprir toda a injustiça, não do nosso jeito. Mas se Ele disse, que Ele vai fazer, Ele vai perdoar, Ele vai purificar, Ele faz. Amém? Esse é o Senhor que nós servimos. Ele faz. Amém? No 10, a gente vai nessa de servos que não temos pecado, né, cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Dizendo aqui, se a gente diz que a gente não tem pecado, a gente está falando que Deus errou. Simples assim. Se você está perfeito hoje, meu irmão, você não precisa mudar mais nada. É porque então Deus está errado. Onde você está errado? Quem você acha que está errado? Vamos só assim pensar assim, será que é Deus? Será que sou eu? Agora você imagina essa carta sendo lida na igreja, né? Acho que o povo se olhava assim e pensava, quem que é, será que ele está falando? Com quem é que esse mentiroso que está aqui no meio da gente? Então, é uma mão de via dupla aqui, né? Porque ele está falando tanto para quem era mentiroso, os gnósticos lá no meio, mas também para mim, talvez, que estava lá no meio cristão, normal, né? De boa, mas estava lá cometendo os pecadinhos de estimação. Às vezes a gente não está cometendo os pecados sexuais, né? Que são aqueles tão falados. Mas você é um fofoqueiro. Você é um cara que reclama de tudo. Você é orgulhoso. E aí? Dissimulado, grosseiro, só fala besteira, mas vai para a igreja. Eu vou para a igreja todo domingo. Hipócrita. Fechamos sempre com hipócrita. Será que eu sou? Será que eu não sou? Essas perguntas são válidas, elas são importantíssimas para dizer, será que eu já venci isso? Porque se você é, você pode vencer. E essa é o Evangelho. Essa é a graça, essa é o grande presente. Esse é o grande presente. Se você é, você diz, meu Deus, eu sou. Então tá bom, tem jeito, tem caminho, dá para mudar, dá para ser feito diferente. Isso é importante. Esse é o nosso Jesus. Então o que você acha que a igreja precisava aprender, né? Primeiramente, né, que Deus, Ele era um elemento fundamental para que aquilo acontecesse. Sem Deus nós não somos nada. Somos só pó. Somos só parte de fora e não parte de dentro. Mas o quê? Que para ser cristão tem que ter amor. Porque só quem ama é verdadeiro. Se você ama a sua esposa, se você ama seu esposo, você vai ser verdadeiro com ela.
Se eu amo meu pai, se eu amo minha mãe, eu vou trabalhar com verdade, nada além disso. Se você ama seus filhos, você vai criar eles com verdade. Não vai ficar inventando história. Ah, não, vamos comprar depois isso aqui. Depois nunca chega, né? Tô até hoje esperando depois. Mãe, eu queria não sei o que, sorvete, não sei o que. Não, a mãe pega depois, outro dia. Outro dia nunca chega. Tem coisas muito simples que a gente acha que deveria ser mentira, mas não precisa. Filho, eu não tenho dinheiro. Mãe, tu tem porque eu vi. Isso é para pagar luz, água, telefone. Tu quer olhar com a mãe? Vou te mostrar aqui. Vem cá, eu te mostro. Isso a mãe não pode comprar. Ah, depois que eu tenho. Filho, tu tem, não. Esposa, vocês têm? Sabe o que você precisa? Se você precisar, a gente compra. Mentirinhas do dia a dia se tornam grandes traumas do futuro. Coisa besta, gente. Eu e você erramos nisso. É uma coisa, né? Quando vê é mais fácil mentir, porque daí encurta a conversa, né? É rápido. Ah, fulano, esses dias eu tava com uma pessoa, eu fui visitar, faz tempo já, uma amiga, tinha uma criança. Aí a criança veio, tia, vamos brincar, quero brincar, não sei o que. A mãe falou assim, a tia não quer brincar com você, vai lá sentar. Eu olhei pra mãe sentar. Quem disse que eu não quero brincar com a criança? Deixa eu responder, tipo assim, não, tô conversando, Aí eu falei, não, agora a tia não quer brincar, a tia quer ficar conversando com a tua mãe. Tipo, na real, assim. Se a criança chorar, coitada, eu vou explicar pra ela. Mas é verdade. A verdade talvez dá um baque na gente, mas ela é importante. Não andamos na verdade se a gente fica fazendo mentirinha, se a gente fica maquinando o que vai falar, em vez de viver o momento e ver o que sai, e ver como é que a gente pode relacionar e ter comunhão. Amor é cristianismo, cristianismo é verdade. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você ama a verdade sobre todas as coisas. E aí nós podemos aprender como dizer essa verdade. Amém, igreja? Amém. Não é assim também, né? Tu tá bravo e tu já lança 2 pés no peito. Não, calma. Vamos aprender a se comunicar. Vamos aprender a ser educados. Vamos aprender a segurar a língua, né? Porque também diz muita coisa sobre dar uma segurada na língua. Vamos aprender. Mas a verdade precisa estar no teu coração. Você querer contar a verdade, você querer caminhar em verdade. Se você anda na luz, você está com Jesus. Isso o texto nos diz. E então o que João estava ensinando para eles, né? Que cristianismo não é troca. Você não serve a Jesus porque você vai ganhar alguma coisa. Nós não ganhamos alguma coisa ou trocamos com Jesus alguma coisa. Tudo é sobre graça. Eu não pedi para ser salva, Deus me salva. Pelos meus atos, pelo meu coração e tudo mais, mas eu não faço um esforço para ser salvo, porque isso é graça. Na Bíblia vai falar que se fosse esforço nosso, é pra gente se gloriando de ter salvo. Certo? Então você já ganhou, é de graça, agora você tem que aproveitar isso. Não é troca. Fui 5 vezes no culto esse mês. Tá bom, já fiz minha parte. Não, vai lá ajudar fulano de novo, ajudar fulano. Mas tu já não ajudou de novo. Vamos nós então juntos ajudar. A gente tem que criar algumas maneiras da vida ser mais fácil, da vida ser mais, não fácil de malandra, mas fácil de uma vida mais de boa, porque a gente está tão bitolado que a gente vem do nosso trabalho, vem do nosso emprego, vem do nosso relacionamento e acha que com Jesus a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos, Jesus, que eu estou com pressa, eu vou orar aqui, não sei o que, eu quero tal coisa. E tu vai dizer o quê? Não, eu tenho que sair. Nem escuta o homem falar. Tá assim, toda hora. Pressa. Acha que com Jesus tu ora 3, 4 vezes por dia, no final do mês tu vai ganhar tal coisa. Acha que vai dizimar, mas sem coração, sem querer, sem generosidade, só porque eu vou ganhar. Tu dá para ganhar. Cristianismo não é permuta. Cristianismo não é tu dar os 10% e achar que tu ganha 100 depois, que é automático assim. Se tu ganhar, é porque Deus quis. E pela graça tu ganhaste. E amém, né, irmão? Se nós ganharmos. Mas tu vem com esse coração já? Pra dar e daí tu já vai ganhar de volta?
eu já vou dar esses 10%, porque daí mês que vem já me vem bem de novo, uns 20, 30, vamos ganhar ali nos juros, né? Um tanto para cima, um tanto para baixo, uns 15% para, né? Tudo tem a ver com o nosso coração, a intenção do nosso coração. De novo, né? Dentro para fora, não de fora para dentro. Se muda aqui para se aparecer aqui. Não adianta tu estar com um corpo bonito, com cabelo bonito, falar bem e tu não agir como tal, não agir como gente boa, agir como cristão. E, né, os gnósticos, eles acreditavam que a conduta não importava. Então tu dizia que tu era cristão e não mudava nada. E tem muito religioso que é assim. Tem muita gente que acha que não importa se você é corrupto. Sabe? A corrupção é essa de furar fila mesmo, gente. É você vendo ali na TV que tem gente furando a fila para pegar a vacina do coronavírus. Né? Do Coronavac lá. Digo, não pode ser. Não dá nem para acreditar, assim, que tem gente que fura fila porque quer se salvar primeiro. Quem é você mais importante que o outro, gente? Não dá para entender, né? A gente na BR, se ficou 2 horas na fila, a gente cortando. Se não tiver gente cortando, eu acho que a gente é mais rápido. Eles estão o quê? Com mais pressa que eu? São mais importantes que eu? Será? Não. São mais imaturos, mais ignorantes e mais hipócritas. Nesse quesito, né? Nos outros a gente tem calculado aí como é que é. Mas entendam que é errado. O que é errado. E não se faz o que é errado. Amém? Não se faz. Porque o outro faz. Não se faz, gente. Simplesmente não se faz. Andar em verdade é fazer o que é correto. E o correto é bom? Não. Dá uma trabalheira que, meu Deus do céu. Se eu pudesse pelo caminho mais largo, era muito mais fácil. É mais fácil você comprar presentes para as pessoas em vez de pedir perdão para elas. É muito mais fácil. Se sentar, te prostrar e falar, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu sou orgulhoso, eu preciso mudar. Né? Mais fácil dar um presente, dar um dinheiro, vamos comer um lanche. Tu já me ganha lanche de X palmito com coca. Já me ganha, meu filho. Aí vocês vão precisar comer, já tá tudo perdoado. Tá tudo perdoado. Tudo perdoado que vocês me deram. É brincadeira, mas a gente faz, né? É verdade. A gente faz nos relacionamentos. Às vezes, no relacionamento com filhos, principalmente, né? Às vezes a gente briga, né? Mães e coisas. Se tu tiver um dinheirinho a mais, tu prefere dar um presente do que tu sentar e dizer, cara, eu errei. Ou a filha também prefere ir lá lavar uma louça do que dizer que errou, dizer que tá mal, dizer que tá difícil. É a vida. Mas nós podemos mudar essa realidade. Pasmem, né? Sério. Isso existe. Isso é Jesus Cristo. Ele transforma. Por isso aqui, pelo ensinamento. A gente só finalizando aqui. João ensinou muita coisa para nós, né? Nesse trecho. Amém? Ele nos falou sobre mentira, ele nos falou sobre a gente perceber as verdades, ele nos ensinou sobre o amor. E principalmente, nós que somos cristãos, nós que estamos aí na caminhada, o cristão é aquele que segue Jesus. É aquele que tem como modelo Jesus Cristo. O modelo Jesus Cristo é aquele que com simplicidade ele vive, com simplicidade ele é generoso, não porque alguém está vendo, mas porque ele é na essência. É aquele que consegue olhar para as pessoas e saber o nome delas. Você sabe o nome de todas as pessoas que você convive? Você chama elas pelo nome? É importante. Tem coisas que a gente nem sabe, tá tão corrido. Bom dia, boa tarde. Eu consigo imaginar esse Jesus, sabe? Um cara simplão assim, que vai no mercado, fica meia hora conversando com o povo. Se ele fosse casado, certa mulher ia brigar com ele. O almoço tinha que fazer. Esse era Jesus, esse é Jesus. Um cara simples, acessível a nós. Amém? Amém. Ele vive. Amém. Glória a Deus. Se você acha, né, aí nessa noite que, não tem jeito, não tem como mudar, não tem como fazer.
Tô com as mãos atadas. Tô com as mãos atadas, eu não sei. Não sei o que fazer, não sei por onde começar. Comece por alguma coisa. Você precisa começar por alguma coisa. Pequenas ações, você precisa começar. Você precisa. Não é o teu marido que precisa. Marido, não é a mulher que precisa, é você que precisa. Filhos, a mesma coisa. Nós precisamos, cada um de nós precisamos escolher. Eu sempre dou o exemplo do perdão. Eu e você precisamos decidir. Eu perdoo fulano. Ah, mas é difícil não sei o que, mas eu perdoo fulano. O processo começa daqui pra frente. O processo não é, o dia que eu estiver melhor eu perdoo, o dia que daí eu me sentir bem, o dia que eu estiver firme com Jesus eu vou conseguir. Não. Isso aqui, gente, é aqui, bora. Tem pressa. Quanto mais a gente conhece Jesus, e quanto mais você se dedica a Ele, quanto mais você entrega a Ele, você vai viver coisas novas. É automático. O teu ciclo de amigos vai mudar. Você vai ter bons amigos. Não tem como a gente ter maus amigos se a gente está no centro da vontade de Deus falando sobre Jesus com os nossos amigos. Se você tem amigos que você fala de Jesus, que você pode dizer, olha o que Deus fez, olha como as coisas são, é leve. São amizades boas, amizades que a gente... E se você não tem, você vai ter em nome de Jesus. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Mas quando Paulo falou isso, que tudo era possível, ele tinha passado tanta coisa já. Tinha sido açoitado, tinha perdido família, tinha deixado a casa dele, deixado o Império Romano em alto escalão, um grande homem desconhecido, né? Paulo era conhecido, onde é que o bicho ia, todo mundo conhecia ele. O cara era famosão. Agora falando de Jesus, imagina a reputação, né? Aí lá vem a reputação. Pá! Te vi na igreja domingo. Ixi, meu Deus do céu. Sabe até onde que eu tava, moço? Ai, meu Deus do céu, se ele sabe que eu tava na igreja. Dá até um ruim, né? Dá até um calor assim, meu Deus. São coisas que a gente precisa escolher. O evangelho é assim. Vamos escolher mudar? Vamos, beleza. Jesus tu faz? Não. É você, eu e você. O que eu vou mudar? É aquela coisa, se eu fumava, eu não fumo mais. Não é que você fumava uma cartela, né? É cartela que fala, né? Um maço, né? Fumava um maço de cigarro, amanhã tu não vai fumar nada. Não, tu vai de certo fumar uns 15, nem sei quantos tem. Tem 15, aí tu fuma uns 10. Aí no outro dia tu fuma mais uns 5. No dia dá uma recaída, assim, então pega uns 7, assim. Mas daí logo mais é 2. Aí logo mais é 1. Aí logo mais tu vai longe e não compra em nome de Jesus. Mas é processo. Não tenta ser tão radical. Quem é radical não chega. Jesus nunca discipulou ninguém para ser radical. Você não vai ver. Os radicais, sabe quem eram? Os religiosos. Se eu e você somos religiosos, nós vamos achar que o pecado é assim. É só tu não fazer? É só tu não falar? Não, calma. Nós que acompanhamos pessoas, nós pastores aqui, ou você também que acompanha, a gente sabe como é processo. E a gente sabe que tem gente que quer pular processo. E a gente chegou bem com a pessoa, até um ponto, e está dando glória a Deus já, e a pessoa retrocede assim, que volta pior do que era, porque não se respeitou, não respeitou o processo. Agora, o processo não é ser malandro, não é ser preguiçoso. Ah, já fiz isso hoje, tá bom. Sempre tente melhorar, isso é com você, isso não é comigo, não é com Jesus, é com você. Mude, você precisa mudar sua mentalidade. Mentalidade de filho. Vamos arrumar a casa com o pai? Vamos. A casa é você mesmo, no caso. Vamos arrumar essa casa? Vamos. Tem que trocar os carpê que tá no chão, que é de 1.900? Bota piso. Mas vai doer, porque tu já puxou o carpê pra tu ver? Dói. Claro que dói. Crescer dói. Quem cuida de planta aqui? Conhece planta? Ninguém conhece planta? Olha aí. Ah, puxa todo mundo agora. Eu não conheço muito de planta.
Mas o que eu sei é que de vez em quando tem que dar umas esticadas nos galhos, tem que dar umas, ó, como diz o Top Schneider, né? Cortar fora aquilo, porque senão não cresce, né? Ou fica ruim e planta morre, né? Tem planta que morre se tu não corta. E às vezes tu vai botando uns pauzinhos, não vai? Pra ela ir conforme quer, né? Conforme eu quero. A palavra de Deus é a mesma coisa. Vai te podando, vai te cuidando, vai te dando um caminho, até o momento que tu vai conseguir sozinha, porque tu cresceu, tua raiz tá boa, teu tronco tá bom. E ali tu vai caminhando, tu nem percebeu, tu nem viu como foi a tua evolução. Mas é devagarinho. Mas a escolha é tua. Nessa noite a gente precisa escolher. Vamos ser cristãos de verdade? Vamos querer mudar? Saber que a gente é pecador sim, que a gente é orgulhoso sim, que a gente pensa na reputação 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa, que a gente tem medo de desafiar às vezes, medo de falar a verdade, somos. Se você diz que você não tem pecado, você é um mentiroso. E você não anda com Deus. É sério? É sério. É bíblico? É bíblico. Mas o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo está aqui para nos ajudar. Amém. O nosso Senhor Deus, Criador de tudo. Amém. Ele pode? Eu quero ver o que tu vai dizer que ele não pode fazer. Claro que ele pode. Mas se ele quer outra coisa, né? Justiça de Deus, só ele define. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai pontuar, né? A justiça do Senhor é dele. E por causa dessa justiça, nós estamos aqui hoje. Então ela é meio sem a gente entender como é que funciona isso, né? Fica meio... Mas a gente está aqui. Amém. A reputação, ela não pode nos atrapalhar nosso relacionamento com Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de expressar sentimento. Não tenha vergonha de dizer eu estou mal, eu estou ruim. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que você está pecando. Tenha vergonha de pecar, mas não de contar, de correr, de pedir ajuda. Não tenha vergonha disso. A gente tem que ter vergonha de coisas que a gente não faz certo. Mas fazer coisas certas é importante, nós precisamos fazer. Nós precisamos praticar o Evangelho. Se a gente não pratica o que está na Bíblia, a gente está vindo para cá só. Você só está sentando nessa cadeira, vivendo nesse ambiente gostoso, comunhão com os irmãos, amém, coisa boa. Mas você não vai crescer. Você não vai crescer, uma parte do corpo não vai crescer. Enquanto o corpo está com uma mão bem grande, a tua mão está que nem aquele do dinossauro, assim, sabe? Ai, não quero. Ai, dói. Ai, não vou. Ai, amanhã. Muito cansativo. Ai, que preguiça. Escolhas. Então, nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, sabendo que tem um final bom, sim, esse final pode ser bom. Porque não importa como as coisas começam, e sim como elas terminam. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pela tua palavra que é poderosa. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que o Senhor é justo, então nos ajude, Jesus. Porque a gente não entende as coisas às vezes, a gente não consegue compreender o caminho, a gente não tem força. Senhor, eu oro por cada casamento aqui. Amém. É um dos os mais desafiadores relacionamentos que nós temos na nossa sociedade. A gente sabe que é difícil. Mas eu peço agora em nome de Jesus que os maridos possam ceder. Eu peço que as mulheres possam ceder.